E daí, pessoal, como é que estão vocês? Tudo tranquilo, tudo beleza? Espero que sim. Estamos aí bem pertinho do Enem, agora um pouquinho mais de um mês para a nossa primeira etapa do Enem, tá bom? Então, vamos continuar a nossa revisão por meio de exercícios. Hoje teremos um conteúdo muito importante, que é a questão da vegetação brasileira. Nós já retomamos, né, um pouquinho da vegetação na aula passada, mas hoje é especificamente com exercícios do Enem, tá bom? A maior parte exercícios do Enem, com relação à vegetação exclusivamente brasileira. Ali eu trouxe uma questão sobre o Saara e tal, mas é só ela, tá bom? Então vamos começar, sem mais delongas aqui. E foi. Vegetação brasileira. Biomas extremamente diversificados que interagem entre si como um organismo vivo. Tá bom? Porque como que eles interagem entre si? Primeiro nós temos que lembrar que aquelas zonas de transição entre os biomas, né, entre o bioma, não sei, a Amazônia e o bioma Caatinga, temos a mata dos cocais, certo? Que se chamam essa mata dos cocais se chama ecótono, tá bom? Que é a zona de transição entre biomas. Então já vamos lá para a primeira questão, Universidade de Pernambuco. O Cerrado é um bioma brasileiro bastante peculiar, sobretudo por sua constituição em mosaicos de formações vegetais. Observe os mapas a seguir e assinale aquele que exibe delimitação espacial mais aproximada desse bioma. Bom, por que eu trouxe essa questão especificamente espacial sobre o Cerrado? Porque o Cerrado é o bioma brasileiro que sempre está mais em voga, sempre está mais em alta, porque ele participa, juntamente à Amazônia, com a expansão da fronteira agrícola. É o bioma que mais participa, por exemplo, na agricultura. Temos ali plantação, plantio de soja gigantesco no bioma cerrado, portanto, é o que está sendo mais desmatado atualmente. Então, temos aí 5 opções, tá bom? A até E veremos, né? Onde será que fica o Cerrado? O Cerrado, vocês devem lembrar que ele se localiza na região centro-oeste brasileira, tá bom? Ele dá uns avanços mais ali a nordeste, mas ele realmente, o núcleo dele fica na região centro-oeste. Então temos aqui, letra A. Aqui temos na região sul, não. Aqui sai do sudeste, vai até o nordeste, também não. Aqui basicamente pega norte, noroeste, também não. O que queremos? É, no caso, a letra C. Temos aqui região centro-oeste, tá bom? Ele se estende, sim, até essa região aqui do Tocantins, Maranhão, como vocês estão vendo aqui, e nós teremos nessa região, já vimos em aula teórica e em aula de revisão, a região da Matopiba, certo? Matopiba, tá? Que é dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Que é uma região que está aí de nova fronteira agrícola, está sendo basicamente palco, né, de muitos investimentos tecnológicos. Por exemplo, aqui temos plantio de uva, temos plantio de frutas, temos plantio muito de soja, tá bom? E o cerrado avança nessa região chamada de Matopiba, tá bom? Então temos aqui a resposta como letra C correta. Vocês podem ver aqui, né, nesse mapa original, na área de distribuição original do cerrado, e temos aqui a letra C como a resposta correta. Vocês podem ver que tem um pontinho verde aqui em cima. Por quê? Essas regiões de cerrado na Amazônia e em outros biomas, principalmente na Amazônia, são chamadas de campinaranas, tá bom? É bom vocês terem isso em mente, porque realmente é uma peculiaridade desse bioma se estender em regiões às quais ele não pertence, né? Que no caso são as campinaranas. Só deixa eu ver se está gravando aqui. Sim. Então vamos lá. Vamos já para a próxima questão. Vamos lá. Vamos. Será que foi? Acho que eu pulei. Foi. O Cerrado brasileiro apresenta diversos. Essa questão deu nem em 2016, tá bom? O Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido, com baixo pH. Se vocês lembram das aulas teóricas, sim, o solo do Cerrado é baixo por causa da grande quantidade de alumínio e também por causa da laterização do solo, tá bom? Então temos o texto 2. O crescimento da participação da região central do Brasil na produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo dos solos. Então, olha só, vocês têm o solo ácido, que não é favorável para o plantio da soja, mas ao mesmo tempo
nós temos o cerrado como o maior palco, né, para a maior região para o plantio de soja. Como que acontece isso? A partir do manejo do solo, da correção do pH do solo. Então ele vai nos perguntar, nos textos são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais está indicada em... Bom, como é que eu vou corrigir os limites impostos pelas condições naturais, pela originalidade daquele solo? Basicamente a partir da calagem, letra A, tá bom? Calagem, se vocês lembrarem das aulas teóricas, é a adição de hidróxido de sódio, de óxido de sódio, perdão, aqui, óxido de sódio, de cálcio, meu Deus, óxido de cálcio no solo, tá bom? O óxido de cálcio é um óxido básico. Ao ser, por exemplo, diluído na água, a cal, né? Ao ser diluída na água, ela vai formar uma base, que é o hidróxido de cálcio, e assim ela vai basificar esse solo, tá bom? Basificando esse solo que é ácido, vai elevar o pH a um pH ótimo para a plantação de soja e a soja vai poder ser cultivada ali a partir dessa prática que é chamada de calagem. Temos ali hidroponia, que não tem nada a ver, terraceamento, que é fazer corrigir os níveis, né, de solo, cultivo orgânico nada a ver, e rotação de culturas, que também não tem nada a ver. Rotação de culturas tem a ver com nutrientes do solo. Tá bom? Então, tenham em mente que calagem é a correção do pH do solo a partir da adição principalmente de óxido de cálcio, que se transformará em hidróxido de cálcio, fazendo a correção do pH do solo. Tá? Óxido de cálcio, que é um óxido básico. Vamos lá para a terceira questão, do Enem 2013. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva de planuras francas. Ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaçam na trama epinescente e não atrai. Esse texto não está nos ajudando muito. Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na... Bom, veremos. Ali o que nos ajuda? Folhas urticantes, com espinho, com os gravetos instalados em lanças, tá? Vamos ver aqui, árvores sem folhas, galhos retorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço, estirando-se, flexuosos pelo solo. Eles botaram um texto aqui bastante difícil, de bastante difícil leitura, para realmente nos assustar, tá bom? Mas se vocês conhecem esse livro aqui, né, prestando bastante atenção nas aulas de literatura, temos aqui Euclides da Cunha, tá bom? Os Sertões. E de onde é que o Euclides da Cunha é? Ele era do Nordeste brasileiro. E que tipo de bioma nós temos no Nordeste brasileiro? Caatinga. Tendo a Caatinga, vocês já vão lembrar das características desse bioma, que é vegetação xerófita ou vegetação xerófila, tá bom? Que já bate aqui na nossa resposta diretamente. Então, pelo que a vegetação xerófila é caracterizada? Folhas aciculifoliadas, ou seja, aciculi lembra de agulha, tá bom? Folhas fininhas, tá? Para ter pequena superfície para perda de água, certo? Então, temos aqui, eu até botei uma imagem, tá? Os cactos que têm espinhos, que são folhas modificadas. Os espinhos são folhas modificadas, tá bom? Para não perderem tanta água assim. Então, os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na formação de florestas latifoliadas. Florestas latifoliadas são com folhas largas, tá bom? Latifoliadas, grandes. Então, seria característica da Mata Atlântica ou da Amazônia. Transição para mata de grande porte. Nada a ver, assim, muito inespecífica. Essa letra C. Adaptação à elevada salinidade? Não. No caso, seria adaptação à elevada salinidade, seria raízes aéreas, seria do mangue. Homogeneização da cobertura perennifólia. Também não. Na verdade, essa homogeneização da cobertura perennifólia não tem muito a ver, assim, que folhas perennifólias são folhas que não caem, tá? E nesse bioma nós não temos presença de folhas perennifólias, tá bom? Então, ficamos então realmente com a letra A, que é a presença, composição de vegetação xerófila, que é característica da caatinga. Sem Godot. Vamos lá. Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quanto? Leiamos o texto então.
A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer causas climáticas. Então, vemos aqui, né? Vulnerável, está suscetível a algo, e no caso aqui, sofrer essa vulnerabilidade é o que? Né? A sofrer causas climáticas. Então, vejamos. Vamos ler de novo o comando da questão. Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Bom, a partir do texto, que está bem claro, me parece que uma sociedade torna-se mais vulnerável quando ela concentra suas atividades no setor primário. Então, essa questão depende de vocês saberem o que é setor primário, secundário e terciário. Setor primário é o setor agrícola, tá bom? É o setor de plantação. Então, que manda seus insumos para o setor secundário, que vai processar isso, que no caso seria a indústria, e a indústria vai mandar para o setor terciário, que é o comércio, tá bom? Hoje já se fala em setor quaternário, que no caso é a internet, as vendas pela internet e tal, e outros serviços, mas não entremos muito a fundo nisso, isso é mais com o professor Nelson. Então, temos aí resposta com a letra A, concentra suas atividades no setor primário. Então, essa questão media basicamente o vocabulário de vocês, porque ela é bem fácil, só que tinha que saber o que era setor primário. Então, apresenta estoques elevados de alimentos, nada a ver, possui um sistema de transportes articulados, diversifica matrizes de geração de energia. Não, essas coisas são só coisas boas, né? Introduz tecnologias à produção agrícola, também não, tem nada a ver. A gente está falando de coisas que podem ferrar com o ser humano, que no caso seria concentrar suas atividades no setor primário, sem muita consciência, né? Fazendo bastante degradação da natureza. Então vamos lá. A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi, bom, temos que lembrar que a floresta, né, de araucárias, ela se concentra na região sul brasileira, tá bom? Com clima frio, com clima de chuvas regulares, né? Temos que lembrar disso, né? Que a araucária tem pinos ilhotes, né? Que não são árvores nativas daqui, tá bom? Mas elas se adaptam muito bem ao clima do sul, tá? Então, vamos lá. Uma das formas, ele quer saber como que se degradaram, né, essas árvores, esse bioma. Então vamos lá. O avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados para exportação na região sudeste, a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região centro-oeste do Brasil. Essa aqui é a letra B. Letra A, já tiramos, porque sabemos que floresta de araucária é região sul. Centro-oeste, a letra B já tiramos porque é centro-oeste, fala de centro-oeste, então A e B já estão fora. O processo de desmatamento motivado pela expansão da atividade canavieira no Nordeste brasileiro, não, ó, já tira Nordeste, porque estamos falando de região sul. O avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração de madeira, extraída principalmente no sul do Brasil, perfeito. O adensamento do processo de favelização sobre áreas da Serra do Mar na região sudeste, também não. Né? Aqui todas citam as regiões, só que as regiões estão erradas, tá? Aqui vocês não precisavam nem saber que era para extração de madeira ou celulose para fazer papel, né? Só saber a região sul do que era a região sul do Brasil onde se localizam as matas de araucária, tá bom? Então, letra D, resposta final. Vamos lá. O mapa mostra a distribuição de bovinos no bioma amazônico, cuja ocupação foi responsável pelo desmatamento de significativas extensões de terra na região. Verifica-se que existem municípios com grande contingente de bovinos, nas áreas mais escuras do mapa, entre 750 mil e 1.500.000 cabeças de bovinos. Aí tem ali, mostra e tal, todo bonitinho, quanto mais escuro, maior é a concentração de bovinos, tá? Então vamos lá, a análise do mapa permite concluir que ele quer que nós julguemos realmente as alternativas. Então, vejamos. Letra A. Os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia detêm a maior parte dos bovinos em relação ao bioma amazônico. Tá, aqui vocês já estão vendo que é a resposta, certo? Porque está muito certo, tá? A maior concentração das cabeças de gado estão nos estados do Pará, aqui ele diz Mato Grosso, tá bom? Aqui bastante concentrado, e Rondônia,
tá bom? Está neste eixo aqui, neste eixo que fecha com a fronteira de expansão agrícola, certo? Então, vamos ver aqui uma leitura rapidinha das outras alternativas. Os municípios de maior extensão são responsáveis pela maior produção de bovinos, segundo mostra a legenda. Não, porque no caso o Amazonas é gigantesco e não tem uma criação de bovinos muito intensa. Não tem basicamente nada aqui. A criação de bovinos é a atividade econômica principal nos municípios mostrados no mapa. Não sei, tá? Não sei porque aqui ele não me diz qual é a principal produção econômica, ele só me diz a concentração dos bovinos. Então não sei se tem uma plantação, por exemplo, no Pará, uma plantação de cacau que dá mais economia do que cabeça de bovino, tá? O efetivo de cabeça de bovino se distribui amplamente pelo bioma amazônico. Não, porque aqui a concentração é baixíssima, não tem nem na escala aqui. As terras florestadas são as mais favoráveis ao desenvolvimento de criação de bovinos. Não, os bovinos se criam no campo, tá bom? Sem florestas, então sem árvores, sem nada. Tá? Então está errada essa alternativa conceitualmente. Então ficamos com a letra A, que é os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia detêm a maior parte de bovinos em relação ao bioma amazônico. Tá? Perfeito. Vamos lá. Uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. Beleza. A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem, e em um segundo momento era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins, por meio de um processo quase intuitivo de seleção. Beleza. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica, por romper com a ideia de... Bom, o que ela fala? Que o ser humano que basicamente montou a floresta amazônica, porque o ser humano, as civilizações pré-colombianas, no caso que chamaríamos de índios, tá? As primeiras civilizações que ocuparam essas regiões, plantaram os cultivos, tá? Cultivaram as plantas que eram do seu interesse de forma quase intuitiva. Então, na verdade, não é uma floresta intocada que veio da natureza prontinha. Teve intervenção humana, sim. Então, rompe com a ideia de que, com a ideia da ausência da ação antrópica, tá bom? A ausência da ação antrópica, no caso, a ação antrópica é a ação do homem, então rompe com essa ideia de que não houve a ação do homem. Houve sim. A floresta não veio prontinha, bonitinha, da natureza, que a natureza que fez. Não. Houve ação antrópica, houve intervenção do homem na natureza, tá bom? A partir da seleção das culturas que mais interessavam, tá? Vamos ver as outras alternativas. Primazia dos saberes locais, nada a ver. Insuficiência de recursos naturais, não fala sobre recursos naturais. Necessidade de manejo ambiental, não fala sobre impactos ambientais nem nada. Predominância de práticas agropecuárias, também não fala sobre práticas agropecuárias, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ler na legenda, indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia, tá? Então, o texto ali, a legendinha do texto, ajuda muito também na hora de resolver uma questão. Se vocês prestarem atenção, essa legenda salva muita coisa. Tá tranquilo? Vamos lá para a próxima. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe uma maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Novamente, gravem o que são antrópico, tá? Ação antrópica é tudo que envolve a intervenção do homem, né, do ser humano. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa A. Bom, vejamos. Ele fala basicamente do cerrado. E o que eu falei lá no início da aula para vocês? Que o cerrado participa ali muito da expansão da fronteira agrícola. Tá? Então, nessas questões de biomas, tenham em mente que fronteira agrícola vai estar presente, sim. Tá? Então, temos o cerrado como o hotspot, um dos hotspots brasileiros, temos dois. Qual é o outro?
né? Se vocês prestaram atenção nas aulas, saberão que é a... Meu Deus, me fugiu agora. Não é a floresta amazônica, tá? Como vocês devem estar pensando, com certeza. É a Mata Atlântica, tá bom? É a Mata Atlântica, por quê? Que é um segundo hotspot? Porque a Mata Atlântica só resta 5% da sua cobertura original. Então, 95% da Mata Atlântica foi devastada. Por quê? A Mata Atlântica se concentra basicamente ao longo do litoral brasileiro. E onde que há a maior ocupação antrópica, tá? Para moradia, comércio, para tudo basicamente, é no litoral brasileiro, que é onde chegaram os portugueses, lá em 1500, tá? Um pouquinho antes. Então, por isso que só sobram 5% da Mata Atlântica, tá bom? Então, temos dois hotspots, um é o Cerrado e o outro é a Mata Atlântica. Mas vamos nos concentrar no Cerrado agora. Então temos expansão da fronteira agrícola, elevação do extrativismo vegetal, exploração dos recursos minerais, implantação de parques ecológicos e intensificação da atividade turística. Olha, gente, temos o Cerrado. Temos uma alternativa que fala da expansão da fronteira agrícola e por isso que ele é um hotspot. Tá? Por isso que ele precisa de mais atenção. Então temos a letra E como resposta final. Nem assim, vocês não podem nem hesitar na hora de marcar essas alternativas. Não precisam nem ler as outras alternativas, tá bom? Então vamos lá. Então, nada a ver turístico, implantação de parque ecológico, nada a ver, tá? Exploração de recursos minerais, nada a ver. Isso aí é mais bastante na Amazônia e Sudeste. Elevação do extrativismo vegetal, também não. Então, vamos lá para a próxima questão. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro lateralizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, e essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Nossa Senhora! Esse realmente, o Enem gosta de botar textos, embora pequenos, bastante complexos, né, para leitura, tá? Não prestem muita atenção assim, em palavras difíceis, prestem mais atenção nas palavras básicas. O que eles botam aqui para vocês? Características vegetais. O que? Troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro lateralizados ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros. Vocês têm que lembrar, cupinzeiro é basicamente cerrado, tá? Troncos retorcidos, cerrado, característica do cerrado, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos. Solo ácido é cerrado, por isso que é lateralizado, tá bom? Então, por que folhas e arbustos ásperos? As folhas têm que ser grossas, por quê? Por causa das queimadas. E os arbustos também, os troncos têm que ser retorcidos por causa da concentração, da alta concentração de alumínio no solo. Então vocês têm que lembrar dessas características básicas de cada bioma para responder. E mesmo assim, a questão não facilita, essa questão era bem difícil. O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com domínio de vegetação. Bom, vocês podem saber, tá, que é cerrado e tudo mais, mas vocês têm que saber que o cerrado possui uma vegetação que tem um nome específico, como a caatinga. Caatinga é vegetação xerófila, tá? Ali a letra B, tá? A ciculifoliada, semidecídua e clima tropical úmido. Vocês têm que saber esses termos, né? São questões vocabulares que vão ajudar vocês na hora de eliminar as alternativas, tá? Então, hidrófila e clima equatorial. Hidrófila é que gosta muito de água, tá? Ou que vive em ambiente muito úmido. O cerrado vocês sabem que no inverno é muito seco e por isso há as queimadas e no verão é bastante úmido. Então não é uma vegetação caracterizada como hidrófila, porque hidrófila é basicamente a vegetação amazônica e equatorial. A ciculifoliada, como eu já falei, é basicamente formato de espinho. Clima subtropical, não. Se vocês lembrarem do cerrado, fica na região centro-oeste, que é clima tropical. Semidecídua e clima tropical úmido, não, porque esse clima tropical úmido daria para classificar a Mata Atlântica, porque lá é sempre úmido, sempre chove, não tem estação seca, mas o cerrado tem estação seca. Então como é que se chama a vegetação do cerrado? É tropófila e clima tropical. Tropófila é a vegetação que se adapta muito bem ao clima seco e ao clima úmido.
Então ela tem essa troca de estação, essa marcação de estação seca e estação úmida, tá bom? Então temos aí resposta letra A como vegetação tropófila e clima tropical do Cerrado. Bastante complexa essa questão. Vamos para a próxima. O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Tá. Antes de o Sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara, conhecida como Sahel, 2 dezenas de mulheres da aldeia de Widow, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal ao Djibouti, e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Leamos de novo o comando da questão. O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Olha só, ele fala de Saara, ele fala ao sul, né, do Saara, que é a faixa de Sahel, tá, que é mais povoada ali, digamos, e temos, tá, o projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Temos ali as mulheres que regam sempre para plantar, para ter uma horta com frutas e verduras. Então, se elas regam, o Saara é seco. Então, se elas regam, não deixam aquele espaço secar, logo as frutas e verduras vão crescer e vai se desenvolver uma vegetação ali considerável ali dentro, ali naquele espaço em que elas estão regando. Então, vamos ver, facilita as trocas comerciais, mas ele fala de projeto ambiental, ele não fala de trocas comerciais. Solucione os conflitos fundiários, ele não fala sobre que parte da população tem terra, outra parte não tem. Ele não fala sobre isso. Restringe a diversidade biológica, muito pelo contrário, aumenta a diversidade biológica, porque elas dão mais capacidade para a vida se desenvolver ali a partir da adição de água. Fomenta a atividade de pastoreio, ele não fala de pastoreio, ele fala ali de hortifruti, tá? Frutas e verduras. E evita a expansão da desertificação, perfeito, evita a expansão da desertificação. Por quê? Se elas não regassem aquele local, o Saara ia se expandindo cada vez mais, porque ele já é gigantesco e quanto maior um espaço é, mais ele tende a se expandir, tá bom? Então, essa questão de regar evita a expansão da desertificação. Perfeito? Letra E, então, resposta final. Sobre os mangues, assinale a alternativa incorreta. Isso aqui, essa questão eu peguei, já falamos sobre mangue, tá, na aula passada, mas essa questão eu peguei para vocês, para chamar a atenção de vocês para essas palavras. A incorreta. Aí vocês leem a letra A, que tá, são encontrados em ambientes alagados. Tá certa. E marcam a letra A, próxima questão, lá na pressa, tá? Mas ele pede a incorreta, tá bom? Então vai ter 4 corretas e uma incorreta. Então vejamos. São adaptados a cursos d'água com alta concentração de sal em razão da proximidade com o mar, correto. São encontrados em ambientes alagados, correto. No Brasil, são encontrados em regiões litorâneas, perfeito. Só em regiões litorâneas. A extração do caranguejo é a principal atividade econômica nesse ambiente, perfeito. Extração do caranguejo, extração de camarão também, bastante relevante. Temos a letra E, é uma vegetação do tipo homogênea. Não, ali a vegetação do mangue é extremamente diversificada. Temos ali até estratos, né, diferentes estratos no mangue, que são chamados mangue vermelho, mangue branco e mangue siriúba. Só que essa subdivisão vocês não têm que saber, fiquem tranquilos, só sabendo que o mangue é um bioma brasileiro bastante significativo, tá? Sabendo também que o mangue só existe em estados em que há variação de maré, então é do norte de Santa Catarina para cima, tá? No Rio Grande do Sul e do norte de Santa Catarina para baixo não temos, tá? Não temos mangue porque não há uma variação de maré suficiente para a criação do mangue, tá bom? Então é uma vegetação tipo homogênea? Não, é extremamente heterogênea, é um ambiente de alta biodiversidade. Então temos ali desenvolvimento de muitas populações de animais, muitas populações vegetais que se adaptam de forma muito interessante, como por exemplo as raízes aéreas, né, por causa da alta salinidade da água. Tá tranquilo? Então vamos para a próxima questão, acredito ser a última.
Muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no cerrado brasileiro. Ó, o cerrado de novo. Para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolvem estruturas muito peculiares. Bom, ele está falando sobre seca e estruturas específicas para as plantas enfrentarem as secas. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são... Bom, ele fala, então ele quer estruturas adaptadas à seca. Tá, beleza. Sabendo que o cerrado tem uma estação seca, que é o inverno, e uma estação úmida, que é o verão. Cascas finas e sem sulco ou fendas. Cascas finas não são muito adequadas para o enfrentamento da estação seca, por quê? Porque se pega fogo facilmente na planta e a planta morre. Então tem que ser casca grossa. Então, risca essa. Letra B. Caules estreitos e retilíneos. Não. No cerrado, os caules são contorcidos, tá bom? E não são estreitos, são grossos. Risca essa também. Folhas estreitas e membranosas. Essa aqui é muito interessante, tá? Estaria até correta se não houvesse outra para marcar, mas nós temos a resposta aí na letra D. Gemas apicais com densa pilosidade. Infelizmente essa é a resposta correta. Eu peguei essa questão porque é uma questão extremamente desnecessária. Na época eu me lembro que eu fiquei muito brabo por causa dessa questão, porque eu errei, óbvio, e ela puxa muito na questão de vocabulário. Isso que eu chamo a atenção para vocês, vocabulário. Então, gemas apicais com densa pilosidade. Essas gemas apicais com densa pilosidade ajudam na captação de água. Tá? O que são gemas apicais? São regiões no ápice dos troncos ou no ápice dos galhos, tá? Que tem densa pilosidade. O que é densa pilosidade? Bastante espelhinhos. Não tem outra coisa para falar para vocês. É bastante espelhinhos. E esses espelhinhos captam a água atmosférica. Por assim, ó, por mínima que seja, tá? Tem pouquíssima água na atmosfera, esses espelhinhos vão captar. Por que que isso é importante para enfrentar a seca? Tá? No solo não vai ter água. Então vai ter que pegar a água da atmosfera, que já vai ser pouquíssima. E esses espelhinhos, porque são bem pequenininhos, eles conseguem captar a pouquíssima água que está na atmosfera. Então temos aí letra D como resposta final. Então, letra E, raízes superficiais em geral aéreas. Não, isso é característica do mangue que acabamos de falar. Tá bom? Então temos aqui uma questão de nível bastante difícil, tá? Muito difícil essa questão. Por que eu falei da letra C? Folhas estreitas e membranosas. Porque a letra C ela não está necessariamente correta. Como eu falei, se houvesse só ela, né, não houvesse a letra D, poderia ser, porque as folhas não são necessariamente estreitas, tá bom? Temos folhas até com uma largura considerável no cerrado, mas elas são sim membranosas. Por que elas são membranosas? Elas têm uma capa de cera que se chama cutícula, para evitar a perda de água nessas estações secas. Então, a letra C não está correta porque elas não são necessariamente estreitas, tá bom? Então, temos a letra D como resposta final e fechou. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, espero que esteja tudo bem. Ressalto aí, estarei 24 horas disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Só chamar ali no WhatsApp, chamem lá no Google Classroom, botem aí nos comentários aí embaixo as suas dúvidas. E um abração para vocês. Essa aula é muito importante, vai cair com certeza, eu garanto para vocês. E um abraço e até a próxima.